Bom dia. Voltando aqui à resolução de exercícios, a resolução de exercícios de campo elétrico, tá? Em cargas multiformes, e a gente também vai pegar a parte de densidade de carga, né? Que seria cargas, parte contínua, tá? Então, indo lá para essa resolução de exercícios, esses exercícios escolhidos foram do livro do Griffiths e do Resnick, tá? Esse primeiro exercício é o livro do Griffiths, certo? Para 2.3, dependendo da edição, obviamente, tá? Ele fala o seguinte: enquanto o campo elétrico a uma distância z, ele pede para encontrar o campo elétrico a uma distância z acima, né, de uma das extremidades. Olha só, de uma das extremidades de um segmento de linha reta L. É como mostra aqui a figura, né? Você tem um segmento de linha reta L e você tem aqui em uma das extremidades, que é essa extremidade aqui, você tem um ponto P que está a uma distância z do segmento de reta, certo? Então, dando continuidade, que tem uma distribuição linear de carga. Então, essa linha reta aqui, ela tem uma distribuição linear de carga, certo? Uniforme. Observe que ela não varia de ponta a ponta, então cada ponto desse daqui tem a mesma distribuição, tá? Com a densidade lambda. Aí ele pede para calcular esse campo elétrico, né? Como é que a gente faria? Primeiro passo, tá? Vamos definir aqui, que aqui seja a origem, aqui seja L, que o eixo X esteja para cá, né? Então essa barra está variando de 0 a L. Aqui seja o eixo Z, né? Aqui seja o eixo Z. Essa distância daqui para cá a gente sabe que é Z. Se eu pegar um elemento de carga, por exemplo, aqui, então eu posso pegar um elemento de carga aqui dq, né? Pegando esse elemento de carga, obviamente a gente teria que ver que a distância da carga até o ponto seria essa distância, né? Só um momento aqui para poder desenhar isso aqui. Então, a distância da carga até esse ponto seria essa distância aqui, né? Então, a gente pegando essa distância aqui, vamos dizer que essa distância seja R, tá? Então, a distância que a gente quer, que a gente vai utilizar essa distância R. Esse R, obviamente, ele é variável, porque o CDQ está variando por conta de quem? Por conta que você está pegando o X. E esse teu X, ele está variando de 0 até L, certo? Então, você teria aí o X variando de 0 a L, tá? Aí, o que é que acontece no ponto P devido a essa carga daqui? Você bota aqui o ponto P, certo? Olhando ali em relação à carga daqui, você percebe que se a carga lá, se a densidade de carga for positiva, né? Então o campo elétrico está saindo, eu estaria indo nessa direção, né? A gente pegando o dq um pouco mais distante, lá na outra extremidade, o campo elétrico faria isso aqui, certo? Você pegando o campo elétrico agora para a primeira extremidade aqui, o campo elétrico fazia isso aqui. O que significa dizer que ele vai ter duas componentes, em nenhum momento ele vai se anular esse campo. A todo momento ele vai ter duas componentes, a componente em Z e uma componente em X, certo? Aí, para poder encontrar essas componentes, obviamente, o que a gente vai fazer é traçar um ângulo aqui, né? Suponha, então, que aqui seja o ponto P. Aqui está o campo, está o DE, né? Devido à carga dQ. DE, devido à carga dQ, né? Lá que a gente pegou lá. Essa cargazinha aqui. Obviamente, você traça aqui o eixo X. Ok? Aí você observa que aqui, a gente pode supor que aqui seja um ângulo θ. Tá? Se esse ângulo aqui for um ângulo θ, né? Esse θ aqui ele está variando de 0 até π, quando você tem aqui, ó, esse cara nessa extremidade, o ângulo que a gente está pegando é 90 graus, certo? E quando ele está nessa outra extremidade, o ângulo está próximo de 0, né? Se esse cara fosse infinito, aí sim, seria de 0 até π. Mas aqui a gente vai pegar a integração de 0 a L, certo? O que é que importa para a gente isso aqui? Porque aqui a gente pode descrever esse vetor como sendo um
dEy aqui e aqui um dEx, que são as componentes do teu vetor. Essas componentes, dEx, por exemplo, ela é um módulo de dE, que a gente já escreve, né? Como ele está, o cateto adjacente ao ângulo, cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ, como θ está sendo pego esse ângulo aqui, né? É esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo aqui, aqui também é θ, então é x sobre r. Então ficou módulo de dE, x sobre r, certo? dz, no caso, né? Aqui dy, dz. dz vai ser igual, né, que é o dEz, ao módulo de dE. Como esse dEz é um cateto oposto, tá vendo? É o oposto ao ângulo, nesse caso aí. É o lado oposto ao ângulo. Como ele é o lado oposto ao ângulo, bota seno de θ. Aí, seno de θ, então vai ser o módulo de dE, z sobre r. Z sobre r. O que é que a gente precisa lembrar disso? Né? Que o campo elétrico total, então, a primeira coisa, o campo elétrico total é a integral de dE, certo? E dE é igual a dEx, a direção I, mais dEz, né? O Y não tem, porque é plano, dEz na direção K, certo? dEx, a gente já disse que era um módulo de dE, x sobre r, na direção I, mais dEz, o módulo de dE, z sobre r, na direção K. Quem é esse módulo de dE? Tá? O módulo de dE é simplesmente 1 sobre 4πε0, que é o fórmula do campo elétrico, né? A carga, que é dq, que eu não sei quanto é essa carga, mas a gente está pegando um elemento de carga, dividido pela distância ao quadrado, que é r. Então, esse r é o quadrado. Esse é o módulo de dE, né? Lembrando que, do jeito que a gente escreveu R lá, é uma hipotenusa. Então, R ela é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? Então, dando continuidade aí, esse módulo de dE vai ser igual a 1 sobre 4πε0 dq sobre x ao quadrado mais z ao quadrado. E outro detalhe, quem é dq? Como é uma densidade, carga, é lambda dl, só que o dl é a tua variação, que eu peguei x, certo? Como se fosse um x, então vai ser lambda dx. Então, substituindo aqui, o módulo de dE vai ser igual a 1 sobre 4πε0 lambda dx sobre x ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Dando continuidade, então, o que é que a gente vai fazer? Vai calcular cada uma das componentes. Quem é dx? dx vai ser igual, ou melhor, quem é x, né? A componente do campo é na direção x, certo? A componente do campo é na direção x. Quem seria esse x? É a integral de dx. Isso aqui é a mesma coisa de ser, então, a integral de quem? De 0 até L, né? Porque o x está variando de 0 até L, né? Lembrando disso. 1 sobre 4πε0, que é o módulo dE, né? Vezes o dq, que é lambda dx, dividido por x ao quadrado mais z ao quadrado, vezes o cosseno, que a gente já disse que era x sobre r, né? E r é igual a z ao quadrado mais x ao quadrado elevado ao meio, tá? Reajustando esses parâmetros, né?
tirando o que é da integral, que não tem, que não é variável, tirando da integral. Então, seria lambda sobre 4πε0. A integral de 0 até L, né? A integral de 0 até L. E quem? X dx sobre x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios, certo? Aqui é a mesma coisa, tem 1 mais 1 meio é 3 meio, tá? Então, dando continuidade, essa integral é muito fácil de fazer, faz por substituição, onde você pega e diz que u é igual a x ao quadrado mais z ao quadrado, daqui você tira que du é igual a 2x dx, certo? Então, x dx tem aqui, ó, logo, x dx é igual a du sobre 2, você substitui, então vai ficar a integral de du sobre 2, né? E aqui ficaria, esse aqui a gente chamou isso aqui de u, né? Então ficaria u elevado a 3 meios. U elevado a 3 meios. Isso aqui é a mesma coisa de ser 1 meio da integral de u elevado a menos 3 meios du. Né? A integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então fica 1 meio vezes u elevado a menos 3 meios mais 1 menos 3 meios mais 1, tá? Aí, e obviamente, dando continuidade nisso, na integral de x dx sobre x ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. A gente escreveu ela em função de u, então ficou a integral de du sobre 2u elevado a 3 meios. E isso daqui, a gente já calculou essa integral, dando então 1 meio, vezes u elevado a menos 3 meios mais 1, que dá u elevado a menos 1 meio, né, dividido por menos 1 meio, certo? É fácil entender que esse 2 aqui vai cancelar com esse e vai ficar esse negativo, né? Então, o resultado aqui dessa integral vai ser igual a u elevado menos u elevado a menos 1 meio. Que isso, né, voltando lá para x, significa dizer que a gente teria que a integral de x dx dividido por x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios, variando de 0 até L. Isso aqui é a mesma coisa de ser menos u elevado a menos 1 meio. E menos 1 meio é 1 sobre u elevado a 1 meio. U é x ao quadrado mais z ao quadrado. Isso elevado a 1 meio, né? Então, agora a gente teria que colocar os intervalos de 0 até L, certo? O que é que acontece, então, quando x for igual a L? Você teria menos, isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre L ao quadrado, mais Z ao quadrado, elevado a 1 meio, né? Menos, aí ficaria mais, quando x é zero. X sendo zero, ficou só Z ao quadrado elevado a 1 meio, que isso aqui é Z, né? Mais 1 sobre Z, certo? Então, daqui você tira o seguinte, que o campo elétrico, né? O campo elétrico é de x, a componente do campo elétrico no eixo x, né? Vai ser igual a lambda sobre 4πε0, a gente já calculou isso, vezes aquela integral lá que a gente acabou de calcular. Só confirmar exatamente, né? Exatamente, é isso mesmo. Lambda sobre 4πε0 vezes a integral que a gente acabou de calcular, que deu como resultado 1 sobre z menos 1 sobre z ao quadrado mais zero ao quadrado, isso elevado a 1 meio. Fechou aqui, certo? Então, essa é o resultado do campo elétrico no eixo X, certo? Se Z for muito maior do que L, esse resultado tende a 1 sobre Z, o que significa dizer que vai ser 1 sobre Z menos 1 sobre Z, então o campo elétrico na direção X é zero. Z muito maior do que L. Então, olhando para a figura lá, pensando na figura, né, que você tinha um
um fio, certo? E você tinha um ponto aqui. Então, esse ponto, quando ele tende para infinito, né, quando ele fica muito maior do que esse tamanho aqui, é como se a componente em x deixasse de existir, é como se ele estivesse vendo somente a componente em z. Certo? Esse ponto é como se ele estivesse no meio, então. Interessante. Voltando, então, quem é de z? É de z, né? É a integral de 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 z, variando de 0 até L. A variável é em x, né? Então, isso aqui vai ficar a integral de 0 até L de 1 sobre 4 πε0 lambda dx dividido por r ao quadrado, que seria x ao quadrado mais e ao quadrado, vezes o seno, que seria z, sobre x ao quadrado mais z ao quadrado, elevado ao meio. Isso aqui é r, né? Então, é de z vai ser igual a lambda sobre 4πε0, igualzinho a outra. O z não está na variável de integração, a variável de integração é em x e não em z, certo? Então, ficou de 0 até L dx sobre x ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Essa integral não é tão simples de fazer, mas a gente faz ela usando método de substituição também, substituição trigonométrica. Então, dx sobre x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Quando você tem algo desse tipo e a variável é x, então tu faz o seguinte, tu substitui x por z tangente θ. Como aqui é mais, né? Se fosse menos, você iria colocar cosseno ou seno, tá? Porque você vai perceber o seguinte, que você sabe que tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Tá? Então, o nosso ideal é chegar a um resultado desse tipo. Ou você sabe também que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, quando você tiver 1 menos uma variável, né, ou uma constante menos a variável ao quadrado, né, você substitui por cosseno ou seno. Voltando aí à resolução da integral, então o que é que a gente vai ter? Vai fazer essa substituição, significa dizer que dx é igual a z, que é uma constante, secante ao quadrado de θ dθ, né, que é a derivada da tangente de secante ao quadrado. Então, substitui lá, ficaria a integral. Depois eu volto, né, mas eu poderia colocar, né, quando x for igual a zero, né, x é igual a zero, tangente para ser zero, quanto é que seria? Qual o valor da tangente, né, quando x é zero? Se eu não me engano, é seno sobre cosseno, então todos os valores de seno que é zero, a tangente é zero, né? Então você teria que pegar aí para seno ser zero, o θ teria que ser π zero, né? Então você teria aqui variando de zero, né? Π zero é isso mesmo. E quando x for igual a L, tá? Aí significa dizer que a tangente de θ é igual a z sobre L, né? Tangente de θ é igual a z sobre L. Aí, voltando nessa brincadeira, né? A gente poderia fazer essa substituição aqui, que o θ seria tangente a menos 1 de z sobre L. A gente não vai fazer isso, a gente vai fazer em relação a θ, depois volta para x, tá? Mas isso é só uma demonstração de que pode ser feito também essa mudança nos índices de integração. Mas voltando à resolução da integral em si, dx, você substitui por z secante ao quadrado de θ, dθ, né? Aonde tem x, tu vai substituir por z, tangente de θ, então vai ficar z ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, mais z ao quadrado, elevado a 3 meios. Certo? Tem z ao quadrado e aqui bota esse z em evidência, vai ficar a integral de z secante ao quadrado de θ dθ, dividido por z ao quadrado,
né? Z ao quadrado, vezes a tangente ao quadrado de θ mais 1. Olha só, apareceu tangente ao quadrado de θ, né? Tangente ao quadrado de θ mais 1 é secante ao quadrado, certo? E z ao quadrado elevado a 3 meios, isso é z ao cubo. Então, vai ficar a integral de z secante ao quadrado de θ. Z ao quadrado elevado a 3 meios é z ao cubo. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Secante ao quadrado elevado a 3 meios é secante ao cubo, né? Obviamente, você cancela esse quadrado aqui da secante ao quadrado com secante aqui. Então, vai ficar só secante embaixo. Esse z cancela com esse daqui, vai ficar z ao quadrado embaixo. Então, essa integral ela vai se transformar em algo do tipo 1 sobre z ao quadrado, que o z você não precisa integrar, a integração agora está em θ, né? De dθ, foi o que só sobrou em cima, secante de θ. Só para confirmar, ó, o que sobrou em cima foi somente dθ. Embaixo sobrou z ao quadrado secante de θ. No entanto, z ao quadrado não está não tá como variável de integração, né? A variável é o θ. E o subsecante, né, é igual ao cosseno. Então, vai ficar 1 sobre z ao quadrado, a integral do cosseno de θ, né? Qual a função que você deriva aqui é cosseno. Isso daqui, o resultado ficaria seno de θ, né? Aí você tem que pensar no seguinte agora. A gente disse que x era igual a z tangente de θ. Agora, para voltar, né? Como é que a gente faz? Se x é igual a z tangente de θ, então x é igual a x sobre z é igual a tangente de θ. Daqui você tira que, como a x sobre z é igual a tangente de θ, então a tangente de θ é igual a secante ao quadrado de θ mais 1, menos 1, né, no caso, menos 1, né, porque a tangente ao quadrado é, tirando a raiz, não precisa da secante, foi mal, ó. Secante ao quadrado de θ, secante ao quadrado de θ é igual a tangente ao quadrado de θ mais 1, né? Isso aqui significa dizer que a secante ao quadrado de θ vai ser igual a x ao quadrado sobre z ao quadrado mais 1, tá? Logo, se você tirar a raiz, você tem a secante, né? Continuando, então, a secante de θ é igual a raiz de x ao quadrado sobre z ao quadrado mais 1. Só que a secante é 1 sobre cosseno. Então, vai ficar 1 sobre cosseno igual a raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado mais 1, né? Obviamente, cosseno de θ vai ser igual ao inverso disso, que seria 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais 1 sobre z ao quadrado, né? Obviamente, isso aqui é a mesma coisa de você escrever, então, como sendo 1, a raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado sobre z, né? Porque esse z ao quadrado você passa para cá, a raiz de z ao quadrado é z, esse z dá para subir aqui, né? Então, isso aqui ficaria, poderia dizer que cosseno de θ é igual a z sobre a raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado. Repara que esse θ que eu estou escolhendo é diferente daquele ângulo lá, aquele primeiro ângulo, tá? Esse θ aqui foi a variável de integração. Então, se a gente determinou que o cosseno é igual a z sobre a raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado, e o seno, né? O seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, então posso dizer que seno de θ é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, certo? Logo, seno de θ é igual a raiz de 1 menos z ao quadrado sobre x ao quadrado mais z ao quadrado, tá? Você tirou o MMC aqui e você vai perceber que isso aqui vai dar como resultado x
sobre a raiz de x ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? Substituindo, então, na integral, que a gente tinha determinado anteriormente, né? Tinha determinado anteriormente que a integral era... aqui não, foi aqui, né? A gente tinha encontrado que a integral, aquela integral todinha, era 1 sobre z ao quadrado seno de θ. Certo? O que significa dizer que você tinha 1 sobre z ao quadrado seno de θ, isso igual à integral que a gente já tinha tentado calcular, né? E o seno é igual a x sobre z ao quadrado, quando a gente retorna. Então, vai ficar 1 sobre z ao quadrado, x sobre z ao quadrado mais x ao quadrado. Isso é elevado a quanto? A 1 meio. Né? Então, só tem um detalhe, que x está variando de 0 até L. Tá? Quando você coloca os limites de integração, falta outra coisa, né? Colocar os limites de integração. Porque você tinha o seguinte, né? Que o campo elétrico em Z era igual a lambda Z sobre 4πε0, a integral de 0 a L, de dx sobre x ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios, certo? E como resultado, você obteve, então, lambda z sobre 4πε0 vezes o resultado dessa integral, que o resultado dessa integral ficou quem? X sobre z ao quadrado vezes 1 sobre x, 1 sobre z ao quadrado mais x ao quadrado, isso elevado a 1 meio. Ainda variando de 0 até L, né? Porque ainda os intervalos de integração. Você pode cancelar esse daqui com esse, né? Então, o campo elétrico na direção Z, né? Que é a direção vertical, vai ser igual a lambda L, né? Quando for L, dividido por 4π ε0z vezes 1 sobre, isso aqui vai ficar z ao quadrado, mais L ao quadrado, isso elevado a 1 meio. Tá? Isso elevado a 1 meio. Beleza pura? Enfim, encontramos o campo elétrico, então, na direção Z e na direção X. Aí agora é só você escrever que o campo elétrico total é de X na direção Y, mais é de Z na direção J. Na direção K, foi mal. Na direção K. Então, vai ser igual ao campo elétrico na direção X. Se eu não me engano, deu quanto, hein? Vamos ver aqui, vamos só voltar aqui para a gente olhar. Fica 1 sobre z menos 1 sobre z ao quadrado mais z ao quadrado elevado ao meio, né? E aqui tem isso aqui. Então, todos eles vão ter... Vou voltar aqui. Isso aqui vai dar 1 lambda sobre 4πε0. Tá? Aí, esse caso aqui, lambda sobre 4πε0, 1 sobre z, né? menos 1 sobre z ao quadrado mais L ao quadrado. Isso elevado ao meio. Certo? Isso na direção I, mais a parte na direção Z, né? Que a parte na direção Z a gente encontrou como sendo quem? A mesma história, né? Só que botou a lambda L aqui, né? Ainda tem esse L sobre Z, então. Então vai ficar L sobre Z, que multiplica 1 sobre Z ao quadrado mais L ao quadrado elevado a 1 meio. Isso na direção K. Tá? Enfim, galerinha. Eu vou parar por aqui, né? Daqui a pouco a gente volta de novo.